Meus amigos flamenguistas, minhas amigas flamenguistas, hoje a gente só está aqui em respeito a vocês. É isso aí, em respeito a vocês. A gente não merece passar por essa vergonha, por esse vexame com esse time que a gente tem. A gente não merece isso, acordado até essa hora para ver burrice em campo, para ver gente burra comandando o elenco. É difícil, meu camarada, é difícil. Bom, o Flamengo tomou uma virada de 2-1, lembrando que o Flamengo precisava só do empate para que a gente pudesse ganhar a Taça Guanabara. E aí o que acontece? Pois é, acontece o pior, aquilo que, tudo bem, a gente já até imaginava, já era uma desgraça, já que estava anunciada, mas não desse jeito, a gente não admite isso. Uma vergonha, uma vergonha. Isso é vergonha, isso é falta de respeito com o torcedor. É isso mesmo, é isso mesmo. E não adianta a gente ficar aqui discutindo se o time jogou bem no primeiro tempo, se não jogou bem no primeiro tempo. Não interessa, isso não interessa. O que interessa, na verdade, é a gente discutir a incompetência desse técnico português. Pior do que o Paulo Sousa, pior que aquele outro que andou por aí. Meu camarada, é difícil a gente entender o que se passa na cabeça dele, o que aconteceu hoje. Uma vergonha. O torcedor não merece isso. E por isso ele é chamado de burro e vai ser chamado de burro quantas vezes ele merecer, meu camarada. Vou chamar o Marcelo José aqui para falar a respeito disso, porque o negócio aqui tá feio, não é, Marcelo? Tá feio. O negócio aqui tá feio, meu camarada. Não, muito feio, Xande, muito feio. O que a gente viu hoje foi um festival de incompetência, um festival de burrice e que é hora de um basta, né? Mas antes da gente falar dessa vergonha que foi o jogo de hoje entre Flamengo e Fluminense, eu quero falar com você, meu amigo, você, minha amiga, que se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, agora no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Xande, uma vergonha. Um festival de bobagem, começando com a escalação, né? Começando com a escalação em que eu nunca vi um técnico de futebol poupar jogadores numa decisão. Parece até piada de português, né? Mas eu nunca vi um técnico poupar jogadores numa decisão. Chega no jogo, faz um monte de bobagem, ele consegue bagunçar a bagunça, né? Porque as substituições dele também foram vergonhosas, né? Um técnico que coloca o Mateusão no time e deixa o Pedro no banco de reservas, eu acho que ele não quer continuar no Flamengo, Xande. Não. Hoje o que a gente viu, né, foi um festival de burrice, um festival de asneira. Marcelo, o time já começa jogando lá atrás, eram 5 na linha de defesa, jogando com 3 zagueiros, jogando com 4 na segunda linha e um na frente. Me fala, Marcelo, quando é que o Flamengo joga dessa forma? Tudo bem, segurou o jogo, né? O Flamengo teve uma posse de bola pequena, né? Tivemos ali, de certa maneira, um controle, né, do jogo em um determinado momento, mas depois foi uma desgraça. Quando ele faz a substituição, ele piora mais ainda, ou seja, ele erra no erro dele. Enfim, esse time, por exemplo, Marcelo, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Se ele continuar como técnico, porque eu acho que depois de hoje vai ser muito complicado para ele, né? Agora, esse time, pelo que a gente viu, Gabigol e Pedro não conseguem jogar juntos. Não conseguem. Na cabeça dele, na cabeça dura dele, né, não consegue, não vai conseguir colocar os dois, ele não vai colocar os dois. E o time vai ficar jogando dessa maneira covarde com que ele montou hoje. O Flamengo não joga dessa maneira. O
Flamengo nunca jogou dessa maneira. E com esses jogadores que o Flamengo tem no plantel, isso é uma covardia. Isso é uma covardia com o torcedor, Marcelo. Além da incompetência, né? Além da incompetência, é uma covardia com o torcedor. Isso não pode acontecer. A torcida tem que cobrar mesmo, porque dessa maneira não dá. Perder essa taça Guanabara, tudo bem, que é uma taça que a gente não tem, não tem tanta importância, né, dentro do contexto do futebol nacional hoje, né? Quer dizer, uma taça regional como se fosse um primeiro turno, mas isso já é o exemplo de que o que vai vir por aí, Marcelo. É um absurdo uma coisa dessa. É um absurdo. O Flamengo precisando do empate para ganhar a taça e acontece essa virada histórica. Isso é uma virada histórica, porque eu, particularmente, Marcelo, eu não lembro de ter acontecido essa desgraça que aconteceu hoje, né, num passado recente. Eu não lembro. A diretoria do Flamengo, se ela quiser se manter num outro período, ela vai ter que tomar muito cuidado, ela vai ter que tomar atitude, porque isso é uma vergonha. Como eu falei anteriormente, eu vou repetir, isso é um desrespeito à nação rubro-negra, Marcelo. É verdade, Xande. O técnico, eu não vou falar o nome dele não, tá? Esse técnico, né, que o Flamengo inventou, né, no início da temporada, ele resolveu poupar aos titulares na decisão da Taça Guanabara. Então ele não entrou com o Santos, né, colocou o Matheus Cunha, que fez até uma boa partida, ele não entrou com o Varela, ele não entrou com o Ayrton Lucas, ele não entrou com o Everton Ribeiro, ele não entrou com o Pedro. E também teve os desfalques, né, do Davi Luiz e do Thiago Maia, que estão contundidos, são até dúvidas para os jogos das semifinais. E aí ele começou a fazer as invenções, né? Ele começou a colocar 3 zagueiros, né? E fez o primeiro gol, depois se retrancou, né? Sentou no 1-0, né? Furou a bola e não quis mais jogo. E aí aconteceu o que a gente viu já em 3 competições nesse ano, né? O Flamengo perdeu já 3 competições, porque eu não vou contar a Taça Guanabara, é uma decisão, mas não é do nível de um campeonato carioca, né? Mas o Flamengo perdeu 3 decisões e caminha a passos largos para perder a 4ª, Xande. Lamentável. Vamos ver os lances. Tiveram poucos lances, né? A gente vai ver aqui, passar só por passar, porque, como eu falei para você, Marcelo, é difícil a gente aturar esse tipo de situação com o elenco que nós temos no Flamengo. Não dá para entender o que se passa na cabeça desse técnico. Vamos lá, vamos ver esses lances aí, vamos lá. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, saiu o primeiro gol do Flamengo, né? Everton Cebolinha fez uma grande jogada pela esquerda, ele passou por, na verdade, 3 jogadores e tocou no canto esquerdo do goleiro Fábio, fazendo Flamengo 1, Fluminense 0. O time até que estava jogando um pouquinho, né, do que a gente estava acostumado a ver antes da chegada desse técnico, né? Mas aí depois aí a coisa degringolou. Mas mesmo assim o Flamengo teve chances de ampliar o marcador. Aos 27 minutos, esse lance ainda é o lance do Gerson, né? Aos 27 minutos, cruzamento do Gerson, chute de primeira do Arrascaeta, o Fábio fez outra brilhante defesa. E aos 33 minutos, um absurdo. O gol anulado do Flamengo. Um absurdo. Não tem explicação, né? Não tem explicação para anular esse gol, né? O Matheus França, ele roubou a bola do zagueiro do Fluminense e tocou para o Gabigol, que chutou para o fundo das redes. O juiz, o árbitro, marcou falta do Matheus França e anulou, né? Anulou o gol do Flamengo. Seria o segundo gol e daria uma tranquilidade maior ao time, principalmente para o segundo tempo. O VAR chamou, o juiz analisou e resolveu anular o gol. O primeiro tempo terminou com vitória do Flamengo, 1-0. É bom lembrar que o empate, né, já daria o título da Taça Guanabara ao Flamengo. E aos 6 minutos do segundo tempo, mais uma oportunidade de gol do Flamengo. Gerson toca para Igor Jesus,
que chuta de fora da área, de perna direita, nas mãos do goleiro Fábio. E aí veio a virada. Aí, aos 7 minutos, o Fluminense fez o gol de empate, uma troca de passes dentro da área do Flamengo, né? Uma falha, né, daquela defesa que estava mal postada. 3 zagueiros para não dar combate, né, aos jogadores do Fluminense. E aos 39 minutos do segundo tempo, o segundo gol do Fluminense, num cruzamento pela esquerda, que a bola passou por toda a área. Não teve ninguém, não teve um dos 3 zagueiros para cortar o lance. E o Flamengo teve a última oportunidade de gol aos 55 minutos, já nos descontos. Uma falta na meia esquerda, Everton Cebolinha cobrou de pé direito, né? E o goleiro fez mais uma boa defesa. O Flamengo perde mais um jogo, o Flamengo perde mais um título. Flamengo 1, Fluminense 2, e mudanças terão que vir, Xande. Marcelo, eu acredito, né, que esse técnico ele não vai ficar. Apesar, né, de muita gente, né, do mundo esportivo achar que ele é um gênio, né? Então, assim, eu já escutei várias pessoas falando que não, tem que se acreditar no trabalho, porque é um início e tal. Mas, Marcelo, é uma coisa tão simples, né? Como é que você desmonta aquilo que você fez, né? Você próprio desmonta, você fica sem alguém, né? Alguém que vai cuidar da armação do time para ir ao ataque, né? Acaba o time se retraindo, fica um bando de gente batendo cabeça ali atrás e não tem como acontecer desgraça. Não tem como. O Flamengo não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. O Flamengo estava jogando com uma linha de 5, Marcelo, ali atrás. Sabe? Uma linha de 5. Então, eu não entendo, sinceramente, ou eu estou errado, ou eu não consigo enxergar essas virtudes, né, que esse técnico tem, porque até agora é só desgraça, é só burrice, é só incompetência, Marcelo. E aí a gente paga com derrota. Paga com derrota. Isso é uma vergonha, Marcelo. É verdade, é verdade. O treinador que não tem padrão de jogo, né? Não dá padrão de jogo ao time. E não adianta, não é argumento falar que está no início do trabalho. Nenhum dos técnicos do Flamengo pós Jorge Jesus tiveram essa produção em campo, né, com 2 meses e meio de trabalho, como tem esse técnico do Flamengo. Então, não é início de trabalho, não. Tá? É falta de padrão de jogo, é falta de competência, e a diretoria tem que ter pulso. Tá? Não são 15 milhões que vão fazer com que a gente fique passando vergonha a cada jogo, a cada decisão que acontece. Então, paga essa multa, né, e traz um técnico de verdade, Xande. Eu não vou poupar a diretoria do Flamengo. Eu não vou poupar. Porque tudo que está acontecendo, a origem está lá atrás. Né? A origem está lá atrás, quando a diretoria do Flamengo demite Dorival Júnior. A origem está lá atrás. Depois, o Flamengo, com o cofre cheio de dinheiro, não compra ninguém, não traz ninguém. Quando vira o ano, me dá 40 dias, 50 dias, 60 dias de férias para o jogador, e aí começa a temporada com esse técnico que, quando teve aquele jogo em Brasília, ele se acovardou, aquele jogo do Botafogo, quando ele tinha que ter ido lá, ele se acovardou justamente com medo de uma derrota, e dali mesmo ele saiu para um voo para Portugal. Você está entendendo? E hoje a gente passar essa vergonha no Maracanã. O time começou jogando até eu não vou dizer bem, né, mas menos mal, porque o esquema de jogo que ele montou, né, o Gerson ali livre, ele tentando, né, armar jogadas, né, mas o Gabigol, você percebe que ele está desestabilizado, né? Logo no início ele já comete uma falta, dá um chute no jogador do Fluminense, depois chuta um copo de água, depois quer arrumar briga com as pessoas. Está pressionado,
porque ele defende, ele está defendendo o técnico. Então, ele está pressionado, e aí ele está nervoso, por quê? Porque ele está vendo que ele apostou no pangaré, Marcelo. Ele apostou num pangaré, e aí agora vai colher os frutos, né? Vai colher os frutos também. Então, Ô, Xande, quer mais um absurdo? Você quer mais um absurdo? pode O falar. técnico Vitor Pereira acabou de dar, né, a entrevista coletiva. E numa das perguntas, ele respondeu dizendo que o Varela e o Pedro não tinham condições de jogo. E aí eu pergunto, por que foram relacionados? Dá para entender? Não dá para entender. Né? Eu acho que acabou a paciência. Né? Agora a diretoria do Flamengo tem que ter uma postura profissional, tá? E colocar os pingos nos is. Né? O que são os pingos nos is? É pagar essa multa para esse técnico, vai embora. Né? Essas finais do campeonato estadual, procura um interino, bota o técnico do sub-20 ali, não tem problema, é melhor que ele. É melhor que ele. Ganhou do Botafogo, o técnico do sub-20. Você que é uma... Aliás, Xande, o Vitor Pereira não ganha nenhum clássico, hein? Pois é. Desde quando foi técnico do Corinthians, ele já não ganhava os clássicos em São Paulo e agora não ganha nenhum clássico no Rio de Janeiro, né? Porque a vitória contra o Botafogo ele não apareceu, né? Olha, você que é a pessoa né, que sabe das estatísticas, né? Eu acho que esse é o pior momento do Flamengo, né? Que a gente não passa há muito tempo, né? Ou seja, o Flamengo está passando por uma situação que eu nem lembro qual foi, né, o último período, né, que o Flamengo perdeu tanto. Quer dizer, segundo técnico, não. Segundo técnico, não. Nós tá tudo bem. perdemos, está tudo bem. Né? Tá evoluindo o time. A gente tem que ver o começo, né? A gente não tem que ver o começo, mas tem que ver o fim. O fim dele está próximo, está muito próximo. Como eu falei para você, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um desrespeito ao torcedor que vai lá, que paga caro por um ingresso, porque não é barato, né? Paga caro por um ingresso para ver asneira, para ver burrice. Não dá para aturar. Amanhã, Marcelo, vai ter problema lá no Ninho do Urubu. Eu tenho quase certeza. Né? Então, eu acho que é o que você falou. A diretoria paga a multa para ele, aproveita, dá uma passagem logo para amanhã, no primeiro voo que aparecer lá, né, que vá para Portugal. E, olha, meu camarada, foi um prazer, tchau, até logo, a gente não quer mais trabalhar contigo. Porque se esse cidadão continuar, a gente só vai ver desgraça. Só vai ver desgraça, lamentavelmente. E como eu falei para você, eu fico abismado, né, de ver gente ainda dizendo que esse cara é gênio, que esse cara a gente tem que ter cuidado em falar, porque tem que observar o trabalho dele, é isso. Nada, não é. Entendeu? Não é. O que ele fez hoje no Maracanã, ele perdeu o jogo. Ele perdeu o jogo. Ou seja, ele monta o time e ele, com as suas ideias mirabolantes, geniais, ele perde o jogo. Ele mesmo, quando ele troca, quando ele tira Gabigol, um homem de referência lá da frente, quando ele tira o Arrascaeta, aí ele viu a besteira que ele fez, né? Que o Flamengo ele se retraiu, ele viu a besteira que ele fez, ele tentou consertar. Tarde demais. E aí, agora a gente está levando esse sacode para casa. Não dá, Marcelo. Xande, não teve craque do jogo, não, tá? Mas claro. Perna de pau, eu aposto com você que eu acho que tem vários pernas de pau aí. Será que tem perna de pau, Marcelo? Claro que tem, né? Eu acho que. Olha, eu vou botar o retrato desse cara aqui de novo. Eu espero que seja a última vez que eu coloque esse cidadão aqui na tela. Eu espero que seja a última vez. Ele com esses papeizinhos aí, ele deve escrever em mandarim, né, em alemão, porque ninguém entende, né? O que esse cara pretende fazer? Ele pretende afundar mais o Flamengo? Deve ser isso. Então, meu amigo, perna de pau para esse cidadão,
e eu espero que seja o último, porque eu não quero mais, né, ver esse camarada por perto afundando o nosso time. Lamentavelmente. Marcelo, hoje o dia tá complicado, tá difícil isso aqui. A gente está esperando aí até para ver se sai alguma notícia referente à demissão dele, né? Eu acho que por enquanto não Por tem. enquanto ainda não, né? Mas é questão de tempo, Alexandre, questão de tempo. Pois é, a gente está Eu não aqui sei nem se ele aguardando. emplaca as semifinais do campeonato estadual, porque o prejuízo foi muito grande, né? Não pela Taça Guanabara, que é um torneio simbólico, mas o Flamengo, se vencesse a Taça Guanabara, iria enfrentar o Volta Redonda, com a vantagem de jogar por 2 empates, né? E muito provavelmente o Flamengo deve enfrentar o Vasco. E o pior, sem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, porque o Vasco enfrenta o Bangu e deve ganhar por uma boa diferença de gols. Se isso acontecer, o prejuízo da derrota para o Fluminense foi enorme, Xande. Pois é. Hoje saiu a sede da final da Libertadores da América 2023, né? Vai Desse ser ano. aqui, ó. Vai ser aqui no Maracanã. Né? Tomara, né, que o Flamengo esteja nessa final, que dê tempo de consertar essa trombada que a gente, essas trombadas que a gente vem levando desde o início do ano. Então eu espero, né, que a gente coloque a cabeça no lugar, que a diretoria tenha a sensibilidade, né, que tenha a seriedade, a hombridade de resolver esse problema, porque não dá, Marcelo, não dá. A gente tem um elenco forte, a gente tem jogadores de peso, jogadores de seleção, não só daqui do Brasil, mas daí de fora. É inadmissível, Se o time joga bem, né, se acontece uma derrota por um acaso, a gente até aqui engole. Agora, da maneira que foi, da maneira que está sendo, tá difícil, Marcelo. Suas considerações finais. Não, mas antes das considerações finais, Ah, eu tenho uma plaquinha aqui, ó. pois é. É o voo, próximo voo, é quinta-feira, 16h40, Rio-Lisboa. Boa viagem, boa Boa viagem. viagem, boa Fica viagem. por lá, É isso aí. Eu falei para fica você por que eu não lá. ia, falei para você que eu não ia apagar a minha plaquinha, né? Ela tá aqui ainda, ó. Tá aqui, ó, olha lá. Estou mandando ele agora, realmente, ao pé da letra do que está escrito aqui. Não só ele, mas a diretoria do Flamengo também. Você quer que eu fale aqui o significado disso aqui? Não, não precisa. Não precisa porque a Pois é, torcida toda já entendeu, né? Já entendeu o significado da sigla, né? pois Mas, é. ô Xande, o Flamengo deve jogar contra o Vasco já no próximo final de semana, o primeiro jogo das semifinais do campeonato estadual. Ninguém sabe o que vai acontecer aí com o Vitor Pereira, se ele continua no time, né? Infelizmente, ou então se felizmente ele sai e quem é que assume, pelo menos de forma interina, nesse campeonato estadual, porque campeonato brasileiro ele não vai emplacar com toda certeza. Agora, o certo é que a quinta-feira será agitada no Ninho do Urubu, Xande. Com certeza. É E isso aí, meu olha, irmão. e apesar de tudo, isso aqui é Flamengo, hein? É isso aí. Lembra o pessoal aí de se inscrever no canal. Hoje o negócio está até meio bagunçado aqui, porque não dá para a gente colocar o raciocínio aqui em ordem, né? Pois Mas é, chama aí a galera aí. pois é, é importante, né? É importante que o pessoal se inscreva, é importante que o pessoal dê o like, né, nos vídeos, que divulgue também nas redes sociais. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se já. Curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, agora no TikTok. Você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. E olha, apesar de tudo, isso aqui é Flamengo. Um É grande isso aí. abraço, hein, Xande? Um abraço. Fica com Deus aí. Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, hoje
A noite está pesada. Essa vergonha que a gente está passando por conta desse técnico incompetente e dessa diretoria omissa. É, isso mesmo, dessa diretoria omissa. Então, meu amigo, se você quer resolver o problema, manda esse camarada embora amanhã, porque do jeito que tá, as coisas vão piorar. É mais vergonha que vai vir por aí se a gente não resolver essa situação em tempo. É isso aí, minha gente. Uma boa semana, fiquem com Deus. Fui!